Olá galera, aqui é a Chesca e aqui é a Gabi e hoje nós vamos comentar sobre a série do Netflix The Way e discutir também sobre algumas das teorias. She's our daughter. Who are these people? But she's never seen us before. 7 years ago when she went missing, she was blind. Mom? Dia 16 de dezembro estreou a série de ficção científica The Way. Não teve muita divulgação em cima da série, mas logo que as pessoas terminaram de assistir, começou a surgir um burburinho positivo nas redes sociais. Tentando não dar muito spoiler pra quem ainda não assistiu a série, e se você ainda não assistiu, por favor, corre lá pra ver, porque é muito boa. A série fala assim no início de uma mulher, garota, sei lá, que ela passou sumida durante 7 anos, ela desapareceu. Depois disso ela volta pra casa dela, só que tem uma coisa, ela era cega. Quando ela voltou enxergando. Então cria todo um rebuliço assim na mídia, o que aconteceu com ela, onde que ela tava, como que ela recuperou a visão dela, o que aconteceu. E só que ela não quer falar sobre isso, ela não gosta de falar, muito misteriosa. E ela é muito reservada, assim, parece que tá escondendo alguma coisa que durante a série a gente vai descobrir. Só que isso é apenas a ponta do iceberg. Porque a série é sobre muito mais, é sobre ficção científica, é sobre espiritualidade, sobre experiência de quase morte, muitas coisas. E conforme tu vai assistindo os episódios, a cada episódio tu descobre uma coisa nova e tu achava que tu sabia o que estava acontecendo, por onde que a história ia, e mudava completamente e tu ia descobrindo coisas aqui, coisas ali, formando quebra-cabeça, pra no final a gente se surpreender e ficar questionando tudo que aconteceu e teorizando sobre o que está por vir, que é o que a gente tá fazendo aqui agora. Sim, inclusive quando tu lê a sinopse da série, eu pelo menos achei que ia ser algo de ficção, mas mais voltado ali pro policial, investigativo, né, já que ela tava desaparecida e todo mundo queria saber o que aconteceu com ela, então eu achei que ia ficar mais assim na investigação, e não, a série vai pra um rumo bem diferente e bem legal, assim, né? A gente não espera que aquilo ali seja... não é previsível, né, o que acontece. Agora falando um pouco sobre o que a gente achou da série, eu pessoalmente gostei bastante, a série me intrigou muito, eu sempre queria saber o que estava acontecendo. A fotografia também, como às vezes parece que tá tudo simétrico, a câmera tá parada e às vezes ela anda junto com os personagens, da sensação de movimento, assim. Da trilha sonora também é super boa, super emocionante, e a edição de som também é muito legal, não sei se você reparou que às vezes quando eles estão com fone de ouvido, aí tá a música, né? Aí eles tiram o fone e a música para. E coisas assim, detalhes que fazem toda a diferença. A trilha, ela carrega, assim, né? Ela anda junto com a história. Tipo, quando vai acontecer algo mais impactante, a música sobe junto, né? Então realmente traz uma sensação muito boa quando aquela música sobe. É claro que a série tem alguns, não sei se é defeitos, mas ficam algumas coisas no ar, assim. Mas no final eu relevei, porque eu gostei tanto da série que pra mim tanto faz e eu adorei ela. Eu gostei da série, né? Como eu disse antes, ela levou pra um rumo inesperado, que eu gostei, um negócio diferente. Em relação aos probleminhas, né? Ela tem alguns probleminhas, eu vi alguns, pra mim, pelo menos alguns problemas de roteiro, algumas soluções fáceis pra algumas coisas que deveriam acontecer, né? Então eu senti que algumas soluções ali, vamos colocar isso aqui pra acontecer isso aqui. Sabe, foi meio que tipo gratuito, assim, meio muito fácil, uma solução muito simples, muito pobre. Mas no geral eu gostei muito da série e acho que tá merecendo tudo que tá gerando aí nas redes sociais. E se você não viu ainda a série e tá querendo começar a ver, eu particularmente achei o primeiro episódio um pouco lento. Ele é grande, tem mais de 1 hora e demorou um pouquinho a decolar pra mim. Só no final começou a ficar um pouco interessante. Então caso você assista e ache meio chato também, eu sugiro que assista pelo menos até o 3º episódio pra ter uma ideia de realmente do que a série é, né? Porque até o próximo episódio tu não tem ainda a noção do rumo que a história vai tomar. Então aí fica a minha opinião sobre isso. A gente pode notar que as pessoas são totalmente diferentes, né? Cada pessoa vai ter uma experiência diferente. Já eu simplesmente adorei o primeiro episódio, porque me deixou super intrigada pra saber o que ia acontecer. E eu não achei que foi, tipo, meio arrastado, coisa assim, até gostei. Porque parece que no final, realmente, que começa a entender, só que não faz sentido, mas tu quer assistir.
E eu gostei do formato do primeiro episódio. No final ele te deixa com vontade de assistir o segundo, né? Mas até os 45 minutos eu tava achando que não tava fluindo a história. Mas, né, cada um com seus cada um, então... Mas se você acha meio chato, de repente dê uma chance pra assistir pelo menos o segundo episódio. The biggest mistake I made was believing that if I cast a beautiful net, I'd catch only beautiful things. I remember everything. Agora é alerta de spoiler. Se você ainda não assistiu a série, por favor, sai daqui, porque se tu pegar um spoilerzinho sequer vai estragar toda a experiência de assistir a série e descobrir as coisas aos poucos. E é muito legal descobrir sozinho e ficar teorizando e coisa assim. Agora é aquele horário de conversar, né? Se é um Então amigo pra conversar, vem conversar com a gente sobre a série. Assiste a série, vai lá, assiste. E depois volta aqui e comenta aí suas teorias. Vamos lá, spoiler. Já avisei. Então a gente vai começar falando de algumas teorias que eu vi as pessoas surgindo aí pela internet e vamos comentar sobre elas. A primeira delas, que é uma das mais recorrentes aí, é que a The Way está inventando tudo. Aquilo é tudo história da cabeça dela, que ela tá... Ou ela é doente, ou ela tá num hospício e ela é maluca. Ou é esquizofrênica, sei lá. E todo mundo que tá junto com ela também é esquizofrênico, maluco, e eles estão tudo num hospício junto. Ou que ela tá sozinha, ou ela tá num tá imaginando. E tá imaginando. Tá, mas a teoria, no caso, é que tá louca, tá imaginando coisa. Tá maluca. Alguma coisa ela tá imaginando, né? E no caso, contrapõe a teoria que ela... É tudo verdade o que ela tá falando. Né? A gente não pode assistir a série assumindo que tudo que a gente tá vendo é verdade. E então, nem que tudo é mentira. Então, na verdade, as duas coisas são uma teoria. E a outra teoria é que a história dela é verdade, aquilo tudo realmente aconteceu e ela está falando a verdade. Eu acho que a primeira teoria é muito sem graça pra ser, porque se todo mundo já descobriu e todo mundo já pensou nisso, é uma coisa muito óbvia. Não faria sentido eles fazerem todo esse mistério na volta do que aconteceu com ela e dos movimentos e não sei o que, pra tudo ser uma mentira depois. E ela ser esquizofrênica cairia no banal. Quantos filmes a gente já viu isso, que o cara tá louco, tá esquizofrênico, que tá imaginando coisa, que tem dupla personalidade, sei lá, cairia no banal. Então, a história dela ser verdadeira seria muito mais interessante, nos traria muito mais questionamentos do que ela ser esquizofrênica. Até porque a série lida com espiritualidade, e mesmo que você não é religioso, você pode acreditar em que ela tá falando e tentar pensar um pouco mais sobre isso, sobre fé, sobre crença. Agora, se ela é só simplesmente uma pessoa doente, que tipo de discussão se tem sobre isso? Nenhuma, né? Acabou. E falando em crença, eu acho que a série é justamente sobre isso, sobre crença, sobre ter fé, sobre tu acreditar em alguma coisa, apesar de tu não ter nenhuma prova de que aquilo seja verdade. Os 5 lá, adolescentes, acreditar que nela, que ela tá né? falando é verdade também. E imprimir fé nela, porque eles seguem o que ela tá falando e continuam ouvindo a história dela, baseada em fé. Apesar de terem provas de que aquilo pode ser mentira, os livros lá, né, na casa dela, por exemplo, eles resolveram acreditar nela, né? Porque no final eles fizeram os movimentos apesar de terem provas de que ela podia estar mentindo, inventando, e eles acreditaram no que ela falou. E eles vão lá começar a ouvir a história dela, deixam a porta de casa aberta. Tudo baseado em quê? Em fé, né? Eles sentiram algo nela ali. A professora vai porque viu o vídeo, né? E já tinha tido aquele conversado com ela. Então eles sentiram algo em relação a ela. Ninguém ia aí se encontrar com ela e deixar a porta aberta baseado em nada. Do jeito que eu enxerguei a série, assim, ela nos dá dois caminhos, dois pontos de vista. A série te dá tudo pra te acreditar que a história dela é mentira e tudo pra acreditar que a história dela é verdade. Porque eu acho que a série quer justamente mostrar isso do lado científico, que é o lado cético, na maioria das vezes, que não acredita na espiritualidade e coisas assim. Porque, vamos pensar,
uma pessoa cética, que já é cética de natureza, ela vai ver a série e vai achar que aquilo é mentira, que não, que ela tá viajando, que ela é maluca, que não sei o quê. E tem as provas pra isso, tipo, várias coisas podem dizer que ela tá mentindo realmente. E também tem o lado emocional, o lado espiritual, que tu acredita realmente naquilo, tu te envolve com os personagens, com a história que ela tá contando. E assim como os personagens, tu acredita na história que ela tá contando, apesar de tu ter provas de que aquilo não é pode não ser verdade, mas tu decide acreditar, tu escolhe acreditar. E eu acho muito legal, assim, como a série mostra esses dois caminhos que tu pode seguir e como eles dois se complementam às vezes, né? Justamente, eu tava pensando Isso. nisso, porque ao mesmo tempo que ela te apresenta esses dois pontos, ela te mostra que tu pode acreditar nos dois. Isso. Porque, por exemplo, eles Um não exclui o usam... outro. eles usam uns movimentos, que seria toda uma questão de espiritualidade, pra abrir, teoricamente, um portal pra outra dimensão. Que seria algo que poderia ser explicado cientificamente, né? Poderia, matematicamente, fisicamente, existir outras dimensões. Então, ao mesmo tempo que ele te faz pensar pelo lado científico ou pelo lado espiritual, ele te faz pensar pelos dois juntos ao mesmo tempo, que as coisas podem ser unidas, né? Uma não exclui a outra. E como eu disse, a teoria de que ela tá louca, esquizofrênica ou sei lá, eu acho que seria um caminho banal, assim, pra seguir, um caminho sem graça. E além do que, ficariam outras dúvidas. Primeiramente, onde é que ela tava os 7 anos? Porque ela realmente desapareceu. Em algum lugar ela tinha que estar durante 7 anos, ela não podia estar rateando aí, sei lá. E ela voltou depois desses 7 anos. Sim. Eu acho que não faz muito sentido ela estar num hospício. Ou ter fugido de um hospício. Ter fugido de um hospício porque iam colocar ela lá de novo, né? Não iam deixar ela solta pra fazer o que ela quisesse. A não ser que tu considerasse que tudo é a imaginação dela, mas que pra mim seria totalmente sem graça. Seria broxante se fosse Seria, perder meu tempo assistindo a série pra descobrir que tudo, até a parte que tipo, ela volta pra casa e tudo mais, é sem graça. Outro ponto é que... Né, ela era cega. Ela era cega. Ou tem pessoas que surgiram aí com uma teoria que, tipo, a pessoa passou por uma coisa traumática e o cérebro faz ela pensar que tá cega, mas... Né, o pai dela era rico, deve ter levado ela em médico e coisa, então seria muita forçação de barra. Eles descobriram que o acidente realmente aconteceu. Eles conseguiram lá na internet achar. Então isso mostra que pelo menos algumas partes do que ela falou é verdade. O acidente de ônibus da infância dela, no Isso. caso, que eles descobriram que era... acharam uma matéria, né? E também o vídeo do Homer no hospital depois dele ter tido a IQM dele. Ela procurou pelo nome dele, Ela então... não pode ter inventado ele. Ela não ia procurar o nome do cara do nada, alguma coisa ela tinha visto sobre ele. E outra coisa também são as premonições que ela tem. Não se pode negar que ela tem as premonições, né? Primeiro, quando ela era criança, previu lá o ônibus caindo e ela se afogando. Depois, a do pai dela não funcionou, porque ela sonhou lá com o Estátua da Liberdade, não sei se ela fez errado lá. Mas a do tiroteio, ela realmente... A não ser que nem eu falei, se fosse considerar tudo uma Mas eu acho muito nada a imaginação, ver, né? assim. Tipo, até a parte de tiroteio foi a imaginação dela também. Mas eu acho, sei lá... Qual é a graça e disso, qual né, sentido? gente? Qual o sentido de desenvolver todo o mistério e tal pra... Não é um filme de 2 horas. Começa, já termina. É uma série, tem que ter um pouco mais de elaboração, né? Tem também, tipo, uma outra teoria, sei lá, não sei o que é isso, que as pessoas inventaram que os adolescentes representam os que ficaram presos lá com ela com um rap. Então, o French seria o Homer, porque os dois praticavam esportes, os dois queriam cuidar da família. E o Buck seria a Rachel, porque o Buck canta no coral da escola e a Rachel lá voltou com a voz incrível e cantava também. Esses foram os dois que as pessoas surgiram. E aí eu pensei, tipo, o Jesse poderia ser o Scott, porque o Jesse lá tem uma cena que ele tá fumando um bagulho com a irmã dele, e depois um guri dá uma almofada com o símbolo da maconha pra ele, e aí o Scott era drogado, mas já... tipo, é um bagulho que não faz muito sentido. Começa assim, forçando porque tem uma pessoa a mais, né? Então já não bate as contas do bagulho. E os outros não tem nenhuma conexão. Tipo, a BPA seria quem? O Steve seria quem? Tipo, Não faz muito sentido essa teoria, por E isso tá aí mesmo assim, ela escolheria eles pra ser, por quê? Porque os outros existiram, então. Tipo, e na verdade, ela não escolheu eles de verdade, né? Ela só escolheu, entre aspas, o Steve. Ela disse pra ele que ele precisava achar 5 pessoas pra ir lá encontrar ela, mas a BB-8 não foi
escolhida, entre aspas, ela viu o vídeo, eu acho, né? Ela viu o já vídeo no tinha YouTube. sensação. E o Buck também viu o vídeo no YouTube e foi lá, porque, sei lá. Alguns foram porque estavam só intrigados O Jesse pela foi só porque guria porque o Steve foi. pela guria que desapareceu e agora enxerga. Tipo, eles foram... Eles não foram escolhidos, então não tinha como ela escolher eles porque eles eram parecidos. Na verdade, eles escolheram ela. Eles acolheram e resolveram acreditar nela, que é um negócio da crença que a gente tá falando. Bom, como a gente disse, a gente notou alguns probleminhas, aí tem algumas coisas que a gente não sabe se é problema ou se foi colocado ali de propósito, tem algum sentido dentro da história. Primeiro é o psicólogo dela, que tem um comportamento um pouco estranho. Muito suspeito. As pessoas já meio que estão discutindo sobre isso, que parece que foi, parece não, né? Dá a entender que foi ele que plantou os livros lá na casa dela, porque ela não tinha acesso a cartão de crédito nem nada, né? Não teria como ela ter Nem comprado internet, os livros. ela tava antes. Né? Depois ela conseguiu internet. Outra coisa, ela não sabe ler inglês. Ela aprendeu o russo quando ela era pequena e depois que ela ficou cega, ela aprendeu em braille. Então, teoricamente, ela não sabia ler inglês e o computador lia as coisas pra ela. Então, não teria como ela ter lido aqueles livros de verdade. Não, e outro, o que o psicólogo tava fazendo na casa dela aquele dia de noite lá, quando o French entra, invade lá acha os livros e tudo mais. Aí do nada tá o psicólogo ali na casa, tipo, o que o cara tá fazendo ali? Tipo, muito suspeito ele tá ali, né? E depois ele começa a distrair o guri, falando tipo, não, vocês estão ajudando ela, porque... É ele que põe a sementinha, ele que faz eles duvidarem, né? Vocês estavam ajudando ela a se recuperar de um trauma, não sei o que, é tudo que ela precisava de alguém para ouvir, não sei o que. Pra começar, o que tu tá fazendo aí? Tudo bem ele achar como psicólogo que, realmente ela tá traumatizada, mas tava só ouvindo ela pra, tipo, se aproximar dela. E umas outras coisas que eu percebi, assim, durante a série que elas podem parecer não ter sentido, mas eu acho que elas devem ter algum sentido, porque, sério, eles não iam botar aquelas cenas gratuitamente e não explicar depois, talvez na próxima temporada. Tem uma cena em que o Homer tá, tipo, consciente quando ele vai lá na máquina, e ele faz a volta e entra lá no escritório do rap, sei lá o que, e ele acha uma fita e ouve. E tem um áudio de como se fosse alguém fugindo e pessoas perseguindo, dizendo a gravação da casa das experiências dele de quase morte. Isso. Né? Aí, tipo, como se tivesse alguém fugindo. E aí a pessoa fala, eu sou Homer, ou meu nome é Homer. E aí a pessoa fala, não, você não é, esse não é seu nome. Você conhece o Dr. Robert? E eu não entendi da primeira vez que eu vi aquilo. E da segunda vez eu me liguei que o sobrenome do Homer é Roberts. Homer Robert. E aí, tipo, eu fiquei tipo assim, como assim você conhece o Dr. Roberts? Tipo, uns bagulho meio louco, não faz muito sentido. Eu espero realmente que eles respondam isso na próxima temporada, porque eu fiquei muito... Pode ser algo que tenha alguma explicação, pode ser algo totalmente aleatório, né? Mas a gente espera que tenha uma conexão ali, que realmente seja mais elaborado. E a outra coisa também que eu acho que tem alguma ligação é a hora que o Buck sai de casa e tá andando de bicicleta, assim, tá indo lá encontrar o Wade. Ele passa e vê como se fosse um acidente de carro no chão, como se tivesse tido um acidente de carro. Sinalizadores. Uns sinalizadores vermelhos e uma mochila. E ele fica olhando assim e pensa, o que é isso? E depois segue em frente. E algumas pessoas falaram que isso pode ter a ver com a Rachel, que ela disse que quando ela sofreu o acidente dela, ela se lembra de olhar pra estrada e ver a mochila do irmão dela lá, mas o que isso quer dizer? Se tem algum sentido ou foi totalmente aleatório, saberemos ou não saberemos? Uma outra coisa que eu notei também que pode ser que tenha a ver com alguma coisa, ou pode ser só viagem mesmo, a série usa muito as cores. Não sei se pra representar alguma coisa, mas quem sabe. Várias vezes a cor roxa, água roxa, aparece na série. A cena quando ela tá lá no banheiro e vê o corpo da guria que morreu, né, a August, e ela tá num líquido roxo, lilás. E também quando o Rap vai lá ver o cara aquele que também faz experiências de EQM, ele afoga o cara num líquido roxo, lilás. Não sei o que isso quer dizer. Eles tem usam roupa roxa, o moletom dela. Na cena final também, todos eles estão com a mesma cor de roupa, menos o French, que ele tá com uma roupa que parece muito a do Homer quando ele foi pra Cuba também. O que isso quer dizer, não sabemos. Tipo, é só... Tipo, a cor roxa pode ter uma explicação, pode ser a moda. Quando eles estão sugando o gás também lá dos aquários, às vezes tem uma luz roxa. E eu procurei na internet o significado da cor roxa e é espiritualidade, magia, mistério. Tem
ver com a história, né? Não sei se isso foi a fotografia da série, que eles gostaram de usar a cor roxa pra representar. Podem ter escolhido a cor roxa pra representar a espiritualidade, mas ela não ter nenhum vínculo com o roteiro. Ou pode ter Ou algum pode vínculo com o ter roteiro. alguma ligação que a gente não percebeu ainda. Nunca saberemos. Ou saberemos. Agora falando um pouco da cena final, eu percebi que várias pessoas ficaram meio céticas e acharam a cena final um pouco estranha por causa dos movimentos, eles fazendo. E depois a Wei ter levado um tiro e ter sido levada na ambulância. Eu acho que algumas pessoas, não sei se tem um significado certo, o que aquilo queria dizer, mas do jeito que eu entendi é que o portal que ela dizia que abriu, que era invisível, ninguém, mesmo que tivesse alguma coisa, ninguém ia ver nada ali. Pra mim, o portal é a morte. Ela precisava de algo que causasse a morte dela pra ela poder entrar no portal e ir pra outra dimensão. E pra mim, o portal é a morte. Ela teve a premonição do tiroteio, então ela foi pra lá, eles fizeram movimentos e abriram o portal. Ela levou o tiro e depois, quando ela tava indo na ambulância, ela teoricamente ia morrer, né? E aí ela ia viajar pra outra dimensão. Foi isso que eu captei, assim, da última cena. Talvez a própria morte fosse o portal, mas ela precisava dos movimentos pra dizer pra qual dimensão ela ia, né? Então, sei lá, tem uma coisa assim. E essa parte do final, na verdade, mostra de novo que é o negócio da crença, da fé. Porque quem tá levando tudo pro lado científico vai achar que foi forçado no final. E se tu entende que eles estão tendo uma revelação, uma espiritualidade, um momento emocional, tu vai entender que eles tiveram algo ali que motivou eles, né, pra fazer os movimentos ali. Eu achei muito bonita a cena, isso, né? a cena é muito bonita. A música também emociona. Eles se olham, né, tudo. Tu vê que tá tendo uma conexão, eles estão tendo um esclarecimento. E apesar deles terem motivos pra não acreditar nela, eles resolveram Eles acreditar. fazem. E naquele momento resolveram fazer os movimentos porque eles acharam que era o que Eu entendi que eles precisavam fazer. sentiram que deveriam fazer aquilo, entendeu? Independente se eles acreditavam ou não nela, eles sentiram que aquilo era necessário. É difícil explicar, é negócio de crença, Tem de que fé, acreditar, entendeu? né? Acho que a grande maioria das pessoas que não gostaram da série pode ter sido por alguma coisa de roteiro ou alguma coisa assim, mas é porque realmente Não se conectaram com aquela coisa. não compraram a história dela. Quem tá torcendo pra que seja tudo esquizofrênico não gostou, eu acho que não vai gostar. Aí não vai ter graça, né, gente? Bom, existem muitas outras teorias, mas a gente não pode falar tudo aqui, porque senão o vídeo vai ficar gigante. Mas dependendo aí do resultado das conversas nos comentários, a gente pode estar pensando em fazer um outro vídeo comentando um pouco mais sobre o que a gente Se acha. vocês tiverem algumas perguntas de coisas que vocês não entenderam, a gente pode tentar pesquisar e assistir alguns episódios e ver ou se a gente dizer o que a descobre. gente achou, né? Porque E também, assim que surgirem novas notícias, se tiver uma segunda temporada, coisa assim, a gente pode fazer um vídeo sobre expectativas para a próxima temporada. mas digam aí o que vocês acharam das teorias e tudo. Se que a gente vocês vai dizer, concordam com o que a opinião, gente disse. que eu e a Gabi mesmo já discordamos de algumas coisas que a gente, né, comentou. Algumas aqui em vídeo, outras que não deu pra comentar. Então deixem aí nos comentários de vocês. Eu acho que é uma série que é legal justamente por isso, porque ela gera discussão, gera essa dúvida, pensamento, mistério. Então tá, comentem, deem like aí também pra espalhar o vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!